anjo da guarda ou anjo guardião. O Espiritismo explica que cada um dos encarnados é assistido por um espírito guardião, que, via de regra, é um espírito familiar e simpático àquele que toma a subtutela. No entanto, o espírito guardião não tem poder de interferir no livre-arbítrio daquele que está sob sua proteção. Nem fica à sua disposição, como se fora um mordomo. Quando o protegido se mantém indiferente aos seus apelos, este se afasta, embora nunca o abandone. Capítulo 6. Francisco Antônio, primeiro a consultar-se com a jovem cigana, era jovem e muito belo. Tinha cabelos pretos cacheados, porte impressionante, traços harmoniosos, sorridente, falante e desembaraçado. Mirtes o considerava orgulhoso, autoconfiante demais, o que correspondia exatamente à realidade. Boa noite, Mirtes. Ele a tratava pelo nome, não usava nenhum aposto respeitoso. Porque em verdade não a considerava como igual. Boa noite, senhor. Acho que dirá que minha sorte mudou. Mirtes lançou um olhar altivo, com uma segurança que estava longe de sentir, e fez um gesto para que lhe avançasse a mão. Tomou-lhe a palma e contemplou-a longamente. Não. Nada mudou. Continua precisando estudar mais e se precaver contra a libertinagem. Não deve se perder em aventuras, pois com isso pode se comprometer desnecessariamente. A mulher que talvez seja a sua, de boa família, mas pobre, pode se afastar de seu caminho, caso continue a fazer o que habitualmente faz. Não me interesso por nenhuma jovem de origem ilustre ou pobre. Ao contrário, meu interesse é por uma linda cigana, que dança magistralmente. Mas é cruel imaginar o destino dos outros. Talvez essa cigana não imagine nem minta. Vamos esquecer esse tema complicado. Ciganos e suas mentiras. Não se trata de unir nossas famílias. Sei que está em vias de tomar seu primeiro amante. Quero ser esse homem, vou ser esse homem. Mirtes ficou corada e se sentiu absolutamente sozinha. Sua família longe, todas as pessoas em quem confiava estavam distantes, enquanto ela tinha de passar a noite, ali, a ouvir indecências. Suas palavras me ofendem, senhor. Não há motivos para ofensas. Estou apenas sendo claro. Ambos sabemos que sua mãe a pôs à venda. Devo ser sua melhor opção. Sou jovem, rico, generoso. Quer ser amante de um velho, por rico que seja? Não quero ser amante de homem algum. Sua mãe já decidiu isso. Ela falou que todos estão de acordo, inclusive seus parentes. Sei que você é tímido e inexperiente, mas não precisa temer nada da minha parte. Apenas passaremos momentos alegres juntos. A jovem estava chocada ao ouvir que seu pai concordava com aquilo. Seria verdade? Ao contrário do que pensa, a prostituição não é um costume de meu povo. Sua mãe parece pensar diferente. Um riso divertido bailava nos lábios de Antônio, que ficava a cada instante mais encantado e interessado pela moça. Seria muito divertido dobrá-la, levá-la a se entregar, a reconhecer que era feliz nos braços dele. Não sou um objeto de que se dispõe à vontade. Não sou prostituta. Sou curandeira, conheço a arte da cura, dos ungüentos, dos chás, das poções. Ganharei a vida com isso. A conversa foi longa, mas Antônio não se dava por convencido. Tratava todas as objeções com bom humor, ria de Mirtes, elogiava-a, dizia como seriam felizes, como seria divertido, que a faria descobrir sensações que ela nem imaginava existirem. Finalmente, ficou claro para ambos que Antônio achava que ela estava apenas se valorizando para que o preço final fosse maior. Aquilo deixava Mirtes indignada. Ela finalmente não aguentou mais a conversa. Senhor, peço-lhe que saia.
A consulta já terminou. Pode ser, mas tornaremos a nos ver. Acredite. Há muitos modos de seduzir uma mulher e eu conheço todos. Alguns homens se sucederam, inclusive Haroldo, que, ao contrário de vários outros, não lhe fez insinuações, mas foi direto, como Antônio. Disse que pretendia instalá-la em uma quinta muito rica. Inclusive tirou do bolso do paletó um precioso colar. É para você, minha jovem. Como um penhor de minha intenção de tornar sua vida muito confortável. Senhor, já lhe disse que não pretendo ser sua concubina. Não posso aceitar presentes de desconhecidos. Não se faça de arredia. Poderá conhecer a quinta, antes de decidir. Sua mãe já lhe disse o valor da mesada que pretendo lhe dar? Não, e nem quero saber. Haroldo anunciou uma cifra bastante alta, que fez a jovem abrir os olhos espantada. Está disposto a gastar tudo isso só para me perverter? Não irei pervertê-la. Pretendo amá-la e mimá-la. São coisas muito diferentes. Sou um homem experiente. Irei ensiná-la a ser feliz. Será só minha, não precisará mais se exibir e ler a mão de desconhecidos. Sinto-me honrada por sua honestidade em ser tão claro, mas não pretendo ter amantes. Leve sua joia consigo. Não estou à venda por preço algum. Do mesmo modo que vários outros, Haroldo entendeu que a moça se valorizava. Perto da vida que lhe oferecia, o que ela tinha. Vestes coloridas e enfeites de pouco valor. Tinha certeza de que Isaura o procuraria em breves dias, com uma contraproposta, que pretendia aceitar imediatamente. Quando a fila acabou e a mãe lhe disse que era tarde e deveriam ir embora, Mirtes pediu um tempo para se recompor. Com a face banhada de lágrimas, que rolavam de seus olhos, ela soluçava baixinho e olhava a lua. Não sabia que Francisco, para ouvir melhor as conversas, havia sentado embaixo da janela, em um canto escuro. Este a ouvia chorar e sentia as lágrimas que lhe caíam sobre o braço. Estava com a respiração em suspenso. Qual era a verdade sobre aquela cigana? Hesitava entre vários pretendentes. Tinha medo do que estava por viver. Queria se valorizar? Por que chorava? Seu coração se apequenava enquanto a ouvia soluçar. Sentiu um desejo imenso de consolá-la. Hesitou longamente. Quando decidiu se levantar, ouviu a voz imperiosa de Isaura. Mirtes, chega de dramas. Vamos embora. Já tem elementos para decidir o que deve fazer nos próximos dias. Ou, do contrário, eu decidirei por você. Essa sua indefinição não pode se arrastar mais. Já estou farta de seus fricotes. A jovem secou os olhos, levantou a cabeça e seguiu a mãe. Furtou-se ao abraço dela, pois estava decepcionada demais com Isaura, que a queria perder a todo custo. Aparentando estar levemente embaraçada, mas mantendo altivez, chamou a atenção dos convidados ao passar pelas sucessivas salas. Havia algo de diferente naquela jovem. Ela foi calada para casa e não conseguiu dormir no que restava da noite. Ainda assim, ficou quieta por bastante tempo em sua cama, para não precisar conversar com a mãe. Não sabia o que fazer, mas tomar uma atitude era algo cada vez mais premente. Em seu silêncio, fingindo dormir, ela pensava no que havia vivido durante aquela noite, nas propostas, claras ou subentendidas, que tivera de ouvir. Malgrado seu, também pensava em Francisco. Viram apenas de relance. Quando chegara, estava muito perturbada. Entretanto, ao dançar, notara-o observando-a com uma expressão enigmática. Seria desprezo. Reparara como ele não figurara entre os consulentes, ou antes, entre os pretendentes ao posto de seu amante. Possivelmente,
não a achava interessante. Era curioso, pois ela tinha a impressão de conhecê-lo de longa data. Entretanto, precisava reconhecer. Era um alívio que a Francisco não tivesse lhe feito nenhuma proposta indecente. Aquilo a magoaria muito, não sabia a razão. Na hora do almoço, Mirtes levantou-se, alimentou-se e pôs-se a olhar longamente o pai. Este notou que havia algo errado. O que tem, menina? Por que esse ar solene? O senhor nem imagina o motivo. Ao dizer aquelas palavras, ela mirava o pai atentamente. Se tivesse prestado atenção na mãe, perceberia o pavor que tomava conta do rosto dela. Seus casos eram algo subentendido, que Caio fazia questão de ignorar, como se não existissem. O que ocorreria se ele fosse colocado a par de tudo, com clareza, na frente da família? Não. Minha imaginação é pobre. Sua mãe, sim, é imaginativa. E você é a adivinha da família. A jovem ainda o olhou um tempo, sentindo uma dificuldade imensa para captar o que se passava no íntimo do pai. Talvez porque estivesse nervosa, pensou. Hoje eu não quero falar do assunto, papa. Mas o que ocorre? Outro dia talvez conversemos. Preciso pensar. Filha. Papa, eu nunca lhe peço nada. Hoje estou pedindo. Quero ficar quieta. Mirtes levantou-se, foi para seu canto, onde não ficou muito. Logo saiu. Decidira que compartilharia seu drama com Ana, a curandeira. Quando chegou na tenda da anciã, viu acamada, bastante gripada. Era algo providencial. Não havia ninguém para ser atendido e elas puderam ficar sozinhas. Após pedir segredo, Mirtes fez um relato preciso do que ocorria. Ocultou apenas a confusão que sentia em relação ao jovem Francisco. Ana, com a sabedoria que a idade proporciona, ouviu-a calmamente. Ela conhecia bem Isaura, sabia dos desatinos que vinha cometendo desde que era menina. Entretanto, a intenção de prostituir a própria filha era algo muito surpreendente. Enquanto falava, o rosto de Mirtes era lavado por lágrimas silenciosas. Era visível a dor moral que vivenciava. Minha filha, seu caso não tem uma solução realmente boa. Vejo apenas 3 saídas. Você pode se submeter à sua mãe, fazer o que ela quer que você faça, pode se rebelar, expondo-a, ou, então, fugir. O que a senhora faria em meu lugar? Serei franca. Não sou boa como você. Seu pai em verdade é um vagabundo, que gosta da vida boa e não se importa em que a própria mulher tenha casos com homens ricos. Seus irmãos são dominados por sua mãe. Talvez possa contar com Júlio. Resumindo, eu pediria que o conselho dos anciãos se reunisse, contaria tudo e pediria apoio. Se não puder mais viver com sua família, minha tenda está aberta para você. Ademais, vários rapazes gostariam de desposá-la. Imagine. Nunca flertei com ninguém. Você nunca flertou, mas vários flertaram com você. Mirtes corou, pois era verdade. Sabia das inclinações de muitos rapazes, que tentavam captar sua atenção. Não posso expor a mama. Acho que pode. Ela sempre se achou muito espertalhona. Seria interessante vê-la ter de assumir as consequências do que faz. Nosso povo é digno, Mirtes. Você sabe disso. Claro que não há santos por aqui, como em lugar algum. Mas sua mãe ultrapassa a todos os limites. Fale a verdade aos anciãos. Ajuda não lhe faltará. Após a conversa, a jovem se sentiu um pouco aliviada. Era evidente o carinho que a boa senhora tinha por ela. E se firmasse compromisso com algum jovem? Isso seria um empecilho nos planos de Isaura. Ao pensar nisso,
Ela lembrou de Francisco e sentiu-se em falta, como se o estivesse traindo. Como sou tola! Eu pensando em quem não se interessa por mim. Aquilo foi como uma conjuração. Enquanto meditava, sentada sobre a relva numa elevação próxima à tenda, um jovem a cavalo se aproximou do acampamento. Suas vestes, o animal que montava, tudo o denunciava tratar-se de alguém muito rico. Era Francisco, que decidira conversar com Mirtes. Um tanto embaraçado, mas com ar imperioso, indagou de Mirtes. Não demorou para ser conduzido à tenda da família da jovem. Surpresa, Isaura imaginou que o cavalheiro fosse portador de uma proposta já formalizada. Mas o visitante fazia questão de falar diretamente com sua pretendida. Conhecedora dos hábitos da filha, Isaura conduziu o jovem até Mirtes, que ainda se encontrava afastada da tenda. Isaura esfregou as mãos, pressurosa. A disputa entre os irmãos poderia fazer subir o valor da prenda. Mirtes mirava o horizonte, quando sentiu a presença de alguém. Voltou o rosto, coberto de lágrimas, e deparou-se com Francisco. Ela se levantou. Ambos ficaram face a face, com a respiração suspensa. Você? Sim, Mirtes, eu. Esperava outra pessoa. Não, eu não esperava ninguém. Eles ficaram se mirando. O rapaz a achava magnífica, com os cabelos ao vento, o porte esbelto, os imensos olhos azuis marcados por tocantes olheiras cor de malva. Ela o fitava deslumbrada. Era tão belo, tão suave. Aqueles cabelos castanhos, levemente ondulados, aqueles olhos doces. Sabia que vivia um instante decisivo. Após um tempo, ambos se sentaram lado a lado e puseram-se a mirar o infinito. Olhavam-se timidamente, tomados de intensa emoção, e tornavam a olhar a paisagem bucólica que se estendia à frente deles. É muito bonito aqui. Sim, é. Sempre venho aqui quando quero ficar sozinho e pensar. Os silêncios se prolongavam, assim como as trocas de olhares se demoravam. Os jovens tinham uma sensação de realidade, de algo fora do tempo e do espaço, com sabor de eternidade. Era tudo de uma doçura melancólica, com alegria e tristeza misturadas. De repente, os olhos não se afastaram mais. Francisco buscou a mão da sua eleita e ficaram assim, sentindo que aquilo já ocorrera antes, que era muito certo, que era o certo para eles. Por que você chora tanto? Vivo um momento difícil. Mas não choro tanto assim. Creio ser a primeira vez que me vê chorar. Antes, viu-me apenas bailar ou fazer prognósticos para os que procuram conhecer a própria sorte. Não. Eu a vi chorar na última noite, quando esteve pela segunda vez na quinta de minha família. Como assim? Eu escutava próximo à janela. Ouvia algumas das predições que fez aos seus pretendentes. A moça corou violentamente e tentou tirar a mão, mas Francisco não deixou. Não imaginava que alguém tivesse violado a privacidade das minhas consultas. Mas em verdade não faz diferença. Está feito. Sim, e a ouvi soluçar longamente. Eu estava sob o caramanchão. Se baixasse os olhos, haveria de me ver. Suas lágrimas caíram em meu braço. A jovem olhava Francisco com espanto, sem saber o que dizer ou pensar. E ele repetiu a pergunta. Por que chora tanto? Ora, se ouviu tudo, sabe o que se passa. Não é normal que eu chore, nessas circunstâncias. Não entendo nada. Via dançar de modo a embevecer todos os presentes. Via pegar na mão de muitas pessoas, segurá-las, receber propostas indecorosas. É tudo muito contraditório. Age e fala de modo estranho. O silêncio foi profundo. Mirtes compreendia,
conscientizava-se de que ele a considerava uma mulher de modos impróprios. Ainda assim, o calor daquela mão a perturbava tanto. O que veio fazer aqui? Precisava falar com você. Pois fale. Diga logo a que veio. Fala-se bastante de você em minha casa nos últimos tempos. Aliás, sua mãe a frequenta há muitos anos. Parece que você está em vias de escolher alguém para amar, mas sem contrair matrimônio. Deve ser um costume de seu povo. Não é um costume de meu povo. Isso é coisa de minha mãe. Não importa. Talvez seja um costume de seu povo ou de sua família, ou algo entre você e sua mãe. Pensei longamente e tenho uma proposta a lhe fazer. Que proposta? Meu irmão Antônio é o primogênito de papai e o seu favorito. Ele a deseja ardentemente e sei que foi feita uma rica proposta em seu nome por você. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Por ora, vivo de contribuições de meu pai. Só terei acesso à herança de minha mãe quando fizer 25 anos. A voz do moço era hesitante. Ele sentia que desrespeitaria muito aquela mulher, mas não via outro caminho. Tinha sentimentos profundos em relação a ela, mas seu raciocínio era toldado por preconceito e orgulho. Não conseguia compreender que alguém, oriundo de uma casta de antigos nobres guerreiros, pudesse vincular seu destino de modo público e formal a uma cigana. Mirtes, eu me atrapalho com as palavras, fico dando voltas. Eu sei que isso é irritante. Vou tentar ser direto. Dentro de 5 anos, terei uma fortuna considerável à minha disposição. Sinto que algo nos une. Se vai ser amante de alguém, seja minha. Não poderei mantê-la ricamente no início. Terá de se contentar em viver em uma casa modesta. Mas depois que completar a idade legal, hei de mantê-la ricamente. Está me propondo para ser sua amante. O tom da voz dela e a sua expressão facial eram de extremo choque. Ela retirou a mão com violência. Sim. Que outro caminho nos resta? Você não sente que poderemos ser felizes juntos? Não sente que nossos caminhos estão entrelaçados, já que fala tanto em destino ao ler as mãos dos outros? O tratamento mudou. A informalidade acabou. Senhor, saiba que suas palavras são extremamente ofensivas para mim. Se sinto algo pelo Senhor? Sim, para minha desgraça, percebo agora. Quanto a nossos caminhos, talvez pudessem se entrelaçar, mas em outro contexto. Ele a olhava com perplexidade. Quer-me para amante, pretende manter-me como se mantém a uma prostituta exclusiva. Certamente, no momento oportuno, haverá de casar-se com alguma jovem rica e bem-nascida. Se aceitasse sua proposta, posso muito bem imaginar meu destino. Cheia de filhos bastardos e coberta de vergonha. O que falaria para meus filhos, a respeito do pai deles? Que é o marido de outra mulher. Isso ocorrerá, quer seja mantida na pobreza ou na riqueza. E eu serei muito rico em breves anos. Já o sou, apenas não posso dispor do dinheiro agora. Eu não me interesso por dinheiro. Jamais serei amante de alguém. Mamãe inventou essa história. Ninguém mais de nosso povo sabe do que está se passando. Jamais aceitarei ser uma concubina. Jamais, ouviu bem? O que pretende fazer de sua vida? Que juízo faz de mim, Senhor? Uma dançarina que se exibe por dinheiro? Gosto sim de dançar. Porque é uma forma de expressar meu sentimento. Se me viu dançar em público foi por ordem de minha mãe. Tampouco me apraz ler a sorte das pessoas. Dizem que ajuda como parteira. Tenho colaborado no que posso. Aqui temos necessidade de tudo. Nosso povo não conhece médicos. Então,
Usamos nossos chás e nossas energias para aliviar as dores de nossos irmãos. Curandeira. Somos simples instrumentos da bondade de Deus. Então você é uma curandeira. Um moço rico e de família importante, com antigos furos de nobreza, jamais poderia ter por esposa uma cigana, uma curandeira, não? Francisco estava sem palavras. Mirtes se levantou. Então, nada mais temos a conversar. Recuso sua proposta. Pode dizer a seu irmão e a seu pai que também recuso tudo o que me ofereceram, que se resume em uma palavra: vergonha. O silêncio se interpôs entre eles e prolongou-se. Francisco admitiu que a moça tinha razão. De fato, como apresentaria a seus amigos e parentes uma esposa cigana? Que sabia ler as linhas na palma das mãos e que ainda servia de curandeira no seu acampamento. Uma profunda tristeza invadiu aqueles corações, misturada com uma vergonha não menos pronunciada. Francisco fez menção de falar, mas não sabia o que dizer. Aquilo não podia estar acontecendo. Francisco entendia que não mais haveria aquela certeza oprimia seu peito, como nada antes o havia feito. Senhorita. Desculpe se a ofendi. De modo algum, senhor. Era mentira, pois Mirtes estava profundamente magoada. Aquelas palavras de Francisco, marcadas de preconceito, haviam machucado mais do que um punhal. Ela se levantou, dando a entender com clareza que a conversa estava encerrada. Houve ainda uma longa e triste troca de olhares. Lágrimas silenciosas rolavam pelo rosto da jovem. Francisco fez uma mesura e se afastou, com a imagem da jovem belíssima e a chorar gravada em sua memória para sempre. Quando se viu sozinha, Mirtes se pôs a soluçar com violência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. Desencontros. Após horas de abatimento e dor, Mirtes conseguiu estancar as lágrimas e dirigiu-se à tenda da família. Ruborizada, tratou de disfarçar a tristeza e adentrou a sala onde os familiares se reuniam, ruidosamente, em torno da mesa. Havia uma boa notícia. Após vários anos da morte de sua primeira noiva, Júlio se namorara e pretendia se casar em breve. Generosa, a moça conseguiu esquecer um pouco de si própria para celebrar a felicidade do irmão, que ali se encontrava com sua prometida, Joana, uma bela e simpática morena. Mirtes sabia o quanto o irmão sofrera pela trágica morte de sua primeira amada, a qual ainda não fora de todo esquecida pelo rapaz. Ele apenas decidira continuar a viver. Houve brindes e ruidosas saudações, com todas as atenções voltadas ao casal. A desiludida cigana, contudo, a custos se mantinha acordada. Sentia um estranho frio e um grande cansaço. Tão logo possível, ela se deitou e fechou os olhos, sentindo-se completamente sem forças. No correr da noite, pôs-se a delirar, respirando com dificuldade. A partir de certo momento, a família não pôde mais ignorar o que se passava. Aflitos, todos se colocaram ao lado de sua cama. Sob a luz de velas, o semblante torturado da jovem revelava fragilidade. As faces ruborizadas, pálpebras inchadas, o suor na fronte, molhando os cabelos. O susto foi grande. Afinal, Mirtes sempre gozara de perfeita saúde. A própria Isaura, tão egoísta e inconsequente, sentiu a consciência arder. Temeu que a filha morresse e tivesse de viver o resto de seus dias sabendo que fora a causadora do drama fatal na existência da jovem. Em um repente, viu a pequena criança que recebera nos braços e pela qual sentira a imediata simpatia, com uma espécie de reconhecimento. Recordou que ficara há vários dias mirando curiosamente o rosto do bebê, tocada de indefinível emoção. Uma ponta de culpa fez-la murmurar baixinho. Teria sido uma mãe desleixada. Não.
Isaura não se via assim. Apenas desejava para a filha o que sempre quisera para si. Uma vida confortável e rica, com várias criadas a servi-la. Seria isso um pecado? Não, realmente não acreditava. Contudo, sua filha era tão estranha, tinha pendores tão incompreensíveis. A solução encontrada foi chamar a curandeira do bando, Ana. Esta, ao saber o que estava ocorrendo, rapidamente entendeu de que se tratava. Não se poupou de lançar um olhar duro em direção a Isaura, quando entrou no ambiente em que a jovem se encontrava. Não fez qualquer repreensão, porque não desejava trair a confiança da jovem. Ana mirou a menina, examinou-a e viu que a situação era grave. Levara alguns medicamentos, os quais imediatamente passou a aplicar na enferma. Serviu-lhe chás e confortou sua paciente com palavras de fé e bom ânimo. Para a extrema consternação e desespero da família, Mirtes permaneceu delirando, queimando em febre inconsciente por vários dias. Isaura nesse período revelou um desassossego inusitado, andando de um lado para outro, nervosa, por vezes orando, por vezes falando baixinho. Parecia uma alma danada, a espiar seus pecados. Quando finalmente a febre começou a baixar e a moça abriu os olhos, o regozijo foi intenso. Era amada e sinceramente admirada naquele singelo acampamento. Mais de um jovem foi visitar a convalescente, com a alma cheia de ternura. Mirtes teve a oportunidade de receber até alguns galanteios. Infelizmente, para ela, não conseguia se ver casada com nenhum daqueles moços. Ao rosto de todos eles sobrepunha o semblante sério de Francisco. Apesar da proposta indecente que ele lhe fizera, entendeu que o levaria para sempre guardado no coração e na memória. Enquanto isso, Isaura precisou acalmar os ânimos dos pretendentes de Mirtes. Teve de lhes fazer saber que a jovem adoecera, mas já se encontrava em recuperação. Foi cuidadosa com os informes, pois não queria passar a ninguém a ideia de que a moça era enferma, que seria um peso na vida de quem viesse a amá-la. Logo ela compreendeu que a demora na decisão apenas desesperara os ânimos dos interessados. As propostas foram elevadas a um patamar que aquela estranha mãe jamais imaginara. Certa de que a filha não morreria, ela conseguiu se convencer de que a doença fora uma coisa boa. Fizera com que todos compreendessem quão preciosa era a delicada Mirtes. A vida teria de dar duros golpes em Isaura para despertar sua dignidade de mulher e de mãe. A ameaça da perda daquela figura por quem tinha tão grande afeto, embora de modo estranho, não fora capaz disso. Após algumas semanas, Mirtes estava recuperada. Nesse tempo todo, Ana ficara perto dela, cheia de cuidados. Em tal período, ambas cochicharam muito e chegaram a um acordo. Em sua qualidade de curandeira, a idosa cigana tinha amizade com um médico judeu, que levava a vários locais os benefícios de sua ciência. Bondoso, Dr. Said, já um tanto idoso, costumava passar por ali naquela época do ano. Quando ele viesse, Ana o faria entender a necessidade de levar Mirtes consigo. Com seus dons de cura, sua dignidade, sua bondade, ela seria uma excelente companhia para o facultativo. Este possuía uma ampla carroça, bastante confortável, na qual levava medicamentos e conforto aos doentes que atravessavam seu caminho. Said era realmente uma alma generosa, que não buscava lucros, apenas cobrava o necessário para viver. Com a morte de toda a sua família, sua dor fora intensa demais para que pudesse ficar indiferente à dor do semelhante. Pagantes e não pagantes eram atendidos com o mesmo carinho. Calhou de, logo no final da convalescença de Mirtes, o bom médico aparecer no local, com sua bela carroça, que era bastante diferente. Tratava-se de uma construção sobre rodas, feita de madeiras bastante sólidas, e puxada por cavalos vigorosos, com espaço suficiente para incontáveis e preciosos frascos de medicamentos,
e também para que duas pessoas nela vivessem com algum conforto. Tudo foi combinado sem maiores dificuldades e sem segredos. O médico sentiu imediata simpatia por Mirtes. Vislumbrou quão boa ela era e teve compaixão da difícil situação em que se encontrava. Admirou que fosse capaz de renunciar ao convívio de todos a quem amava, para preservar a própria dignidade e a reputação da mãe. Assim, em uma madrugada fria, Mirtes saiu furtivamente da tenda de sua família, despediu-se de Ana e foi para o interior da carruagem. Saide deu-lhe o braço, com um sorriso de simpatia. Dava mostras de ser o que realmente era. Uma alma vigorosa e corajosa, pronta para passar ao lado da porta larga das paixões humanas e adentrar a porta estreita da dignidade e da compaixão. Dom Martim era imensamente rico e seu patrimônio incluía propriedades distribuídas por Portugal, Espanha e França. A quinta onde haviam se passado os festejos já relatados viera ali como dote de sua esposa e se localizava próximo a Coimbra. Estando o bando a que pertencia Mirtes acampado próximo a essa cidade, tudo contribuíra para os encontros que eram necessários para a jovem desempenhar a tarefa a que lhe cabia. A notícia de sua doença fora recebida com desconfiança por Dom Martim, que a considerara apenas como um modo de Isaura valorizar a filha. Ele notava a ansiedade de seu filho Antônio com secreta satisfação e orgulho. Era um legítimo herdeiro de sua fogosa estirpe. Antônio não se inquietou com a dita enfermidade, pois não tinha um sentimento especial por Mirtes, apenas a desejava loucamente. Em verdade, agastava-se pela demora em satisfazer seu desejo, inclusive para aplacar a dor de seu orgulho ferido. Sentia que necessitava se impor a Mirtes, mostrar-lhe quem mandava. Fazia questão de que ela se apaixonasse por ele, que se entregasse a ele, mendigasse por suas atenções. Aí pretendia fazê-la pagar pelas humilhações que lhe infligira com seu olhar superior, simulando decência. Quanto a Francisco, a situação era bem diferente. Ele estava com o coração em sobressalto. Em princípio, tranquilizara-se, pois temia a cada instante ser cientificado de que o irmão se tornara amante de Mirtes. Não sentia que isso fosse muito provável pela conversa que tivera com ela. Contudo, temia a notícia. Como a enfermidade da moça se demorava, ele e Antônio precisaram retornar aos seus estudos na famosa instituição de ensino superior de Coimbra. Os anos eram difíceis, por conta da conflagração mundial ainda em curso. Dom Martim, após deixar instruções com seu intendente na cidade, para que providenciasse a quantia que Antônio requisitasse para a transação com Isaura, foi para Lisboa, a fim de cuidar de seus negócios. Francisco conversava bastante com o irmão, de quem era amigo. Até então, nada havia ocorrido que trouxesse alguma rixa entre eles. A preferência do pai por Antônio era considerada como algo natural, em razão de sua primogenitura. Eugênio, o irmão mais novo, acompanhou o pai na viagem a Lisboa, onde seguia com seus estudos de adolescente. No devido tempo, haveria de vir estudar em Coimbra. Nas conversas que tinha com Antônio, Francisco precisava disfarçar o quanto os comentários daquele a respeito de Mirtes o torturavam. Ademais, o jovem passava e repassava em sua mente a conversa que tivera com a formosa cigana. Lembrava de seu perfil sofrido, ao mirar o horizonte, de seu desapontamento quando lhe fizera a desonrosa proposta. Especialmente, parecia gravada em sua mente a imagem de Mirtes com lágrimas silenciosas a correr por seu rosto, enquanto se olhavam pela última vez. Não, aquele não poderia ser o último encontro deles. Convencia-se, sim, finalmente, de que ela não seria amante do irmão. Haveria de driblar a mãe interesseira e se tornar uma curandeira. Com o correr dos dias, Francisco emagrecia, não conseguia dormir nem ter paz. Lentamente, uma ideia germinou em sua mente. Teria muito dinheiro ao completar 25 anos, mas não seria feliz.
não conseguiria sê-lo longe de Mirtes. Tentara retomar a prática tão comum entre os estudantes de manter alguma amante nas vizinhanças. Contudo, a frequência a tabernas e bordéis, que nunca o satisfizera muito, agora lhe dava um tédio mortal. Comparava cada mulher com Mirtes e isso só fazia aumentar sua admiração pela jovem cigana. A ideia, a princípio vaga como um devaneio, tomava corpo. Ele seria rico, dono de propriedades, inclusive na Espanha. Adulto, livre, poderia ir morar longe de sua família e ter Mirtes ao seu lado, como esposa. Apenas assim conseguiria ser feliz. Ela era bela, graciosa, gentil. Não deveria ter dificuldades em se adaptar a hábitos mais nobres. Quanto a seu gosto por curar, nada impedia que a mulher de um grande fazendeiro se interessasse pelo bem-estar dos colonos de seu marido. Sim, essa era a solução ideal. Sabia que o pai jamais permitiria aquele casamento e que Mirtes bem poderia ir embora para longe, com seu povo, e tornar-se inencontrável. Assim, decidiu que lhe pediria para casar-se com ele em segredo. Até que atingisse a idade de entrar na posse de sua herança, ela teria de viver com certa modéstia. Embora, pelo que vira do acampamento, concluísse que o que gastara mensalmente com suas amantes no passado seria mais do que suficiente para manter Mirtes com conforto. Não podia comparar os padrões a que ambos estavam acostumados. Confiava que ela aceitaria seu pedido de casamento. Haveria de perdoá-lo. Casariam em segredo e viveriam discretamente até que pudesse dispor livremente de sua pessoa e de seus bens. Aí se afastariam para viver na Espanha. Seu pai não gostaria, talvez até deserdasse, mas isso não o preocupava. O que tinha em seu nome como herança da mãe era o bastante para que vivesse rica e confortavelmente. O que era mais importante? Ter muito mais dinheiro e ser infeliz, ou ter um pouco menos e passar a vida toda ao lado de Mirtes. Tomada a decisão, Francisco falou para o irmão que se afastaria por alguns dias para resolver um problema amoroso. Antônio encarou a coisa com bom humor, malícia e tranquilidade. Na hora do almoço, o jovem dava gargalhadas na cela de um impetuoso garanhão, imensamente feliz pelo futuro que vislumbrava para si próprio. Embora por vezes se calasse, nervoso, apreensivo. Ele nem se dirigiu para a quinta de sua família. Foi direto para o acampamento cigano. Quando vislumbrou as tendas e carroças, seu coração palpitou furiosamente. Mirtes estava logo ali, iria vê-la, acertar-se com ela. Que alegria! Foi nesse estado de espírito, contendo a custo um sorriso nervoso, que desmontou, amarrou seu cavalo e entrou no acampamento, dirigindo-se com um passo seguro para a tenda em que Isaura o recebera havia algumas semanas. Aproximou-se e foi recebido por um homem jovem, de olhar a sério. Boa tarde, meu senhor. Aqui vem. Procuro pela senhorita Mirtes. Quem é o senhor? Sou Francisco, filho de Dom Martim. Já vim aqui conversar com Mirtes. O que quer com minha irmã? Preciso resolver um mal-entendido com ela. É importante, coisa séria. Infelizmente, o senhor chegou tarde. O coração de Francisco falhou uma batida a essa informação. Mirtes teria morrido. Ficou apenas a mirar o cigano, com ar de incredulidade, sem coragem de perguntar o que havia ocorrido. A informação veio espontaneamente. Minha irmã foi embora. Embora para onde? É só me dizer o destino dela e eu irei atrás. Preciso mesmo conversar com sua irmã. Ninguém sabe. Ela simplesmente fugiu de casa. Desapareceu sem se despedir de ninguém. O semblante de Júlio estava torturado, sua tristeza era visível. A custo, ele conteve as lágrimas. Observador, notou a intensa emoção de Francisco.
Em verdade, após a partida de Mirtes, Dona Ana lhe contara em absoluto segredo o que ocorrera com a jovem, a razão de sua partida. Isso porque Júlio ficou extremamente desolado com o sumiço da irmã. Sem falar em sua decepção com a conduta da mãe, ao ser cientificado de tudo o que ocorrera. Mirtes jamais aceitaria ser sua amante, meu senhor. Eu sei. Não pretendo isso dela. O que pretende? Preciso primeiro encontrá-la. Desejo-lhe boa sorte. Talvez não acredite, mas minha irmã tem estranhos poderes mentais. Ela sabe de muitas coisas sem que precise vê-las, por vezes sabe o que ocorre à distância. Se não quer ser encontrada, acho pouco provável que alguém a ache. Eles ainda conversaram um tempo, enquanto Francisco se sentia perdido como nunca na vida. Depois da conversa, ele foi para o alto do morro em que conversara com Mirtes. Ali, chorou feito uma criança. Ele a perdera para sempre. Nunca mais a veria. E era tudo culpa sua, de seu orgulho, de sua leviandade. Ferira a belíssima jovem de forma desmedida. Por isso ela adoecera, tinha certeza. Ao se olharem, tivera a clara noção de que haviam nascido um para o outro. Mas a ofendera, magoara e terminara por perdê-la para sempre. Após um longo tempo, foi um homem desiludido, com um ar imensamente triste, que se retirou em direção a Coimbra, cavalgando com vagar. Não tinha mais pressa. Não havia nada que quisesse realmente conquistar na vida. Era simplesmente uma questão de seguir adiante, tentando esquecer o inesquecível. A carruagem do Dr. Said seguia sua estrada, distanciando-se do acampamento cigano. Mirtes, de seu lado, tinha também o coração dilacerado. Contudo, sua consciência era impoluta, de modo que as lágrimas silenciosas que rolavam por seu belo rosto não tinham nenhum amargor. Lamentava que tivesse de abandonar a família, os amigos, especialmente Ana, mas entendia que era a melhor solução possível. Fora sua mãe a boa curandeira, ninguém mais saberia da razão de seu afastamento. Era certo que seus amores sofreriam com sua ausência e se angustiariam com o seu destino. Mas isso haveria de passar ou amenizar. Ela ao menos poderia dedicar sua vida a cuidar dos outros, amparada por uma pessoa experiente e de bom coração, em quem podia confiar. Said, além de bondoso e sábio, era boa companhia. Alegre, apesar de todos os desaires de sua vida, conduzia a conversa com charme, contava histórias de modo divertido e interessante. Não demorou para que ambos sentissem uma grande afinidade, conforto com a presença do outro. O experiente médico era um leitor voraz, e sua carroça estava repleta de livros. Durante muito tempo, ouviu de Mirtes o relato detalhado de vários eventos psíquicos inusitados que com ela ocorriam, sempre com um sorriso divertido no rosto, por vezes assentindo com satisfação. Aquilo deixou a jovem intrigada. Doutor, o senhor parece divertir-se com o que lhe conto. Já notei que um sorriso um tanto matreiro parece pregado em seu rosto. Sem falar em seu olhar. Acha-me louca, muito esquisita. Pensa que devo me tratar? Não, minha filha, de modo algum. Apenas eu quis ouvir bastante, talvez até de modo um tanto egoísta. Queria saber das impressões de uma pessoa que vive tudo isso sem saber de que exatamente se trata. Como assim, de que se trata? São fenômenos estranhos, algo que me ocorre de repente, completamente fora de meu controle. É algo mental ou psíquico, não sei ao certo. Justamente. É isso que me encantou, a sua inocência. Porque falou em ser egoísta. É um homem extremamente generoso. Salvou-me de um destino atroz. É que tenho a explicação de tudo o que lhe ocorre, mas me extasiei ao ouvir seus relatos, completamente despojados e espontâneos.
Tem? Bom, não exatamente eu, mas o Espiritismo, a doutrina do célebre pensador francês, Allan Kardec. Nunca ouvi falar. De que se trata? Trata-se de uma explicação racional a respeito da interação entre vivos e mortos. Ou entre encarnados e desencarnados, para ser mais correto. A conversa foi longa e durou vários dias. Mirtes ouvia tudo com grande atenção, sentindo-se aliviada. Sabia que não era louca. Mas que era esquisita, isso era. Entretanto, agora entendia que aqueles fenômenos, aos quais estava associada, eram naturais. Ocorria com muitas outras pessoas. Alguém estudara o assunto e o explicara de forma racional. Sentia um extremo alívio. Na sequência dos dias, enquanto se afastavam cada vez mais do acampamento, rumo à França, Saíde e Mirtes atendiam os doentes de pequenos lugarejos e de grandes cidades, ricos ou pobres, cheios de fé ou de ironia. Saíde não tardou a ver confirmados os talentos mediúnicos de Mirtes, que com segurança identificava a origem dos males dos enfermos e os possíveis tratamentos para eles. Em certos momentos, os olhos da jovem brilhavam com grande lucidez. Era quando ela entrevia coisas que os outros não conseguiam entrever. Quando não estava atendendo a enfermos, ou cuidando de outros afazeres, Mirtes ia lendo em voz alta os vários livros espíritas que compunham a biblioteca do médico. Saíde possuía alguns dos livros da codificação, incluindo alguns exemplares da Revista Espírita. O médico auxiliava a interpretar as passagens. Ambos conversavam animadamente. Era uma nova vida que se descortinava. Apenas à noite, pensando nas pessoas que havia deixado, especialmente em Francisco, a jovem ficava melancólica e chorava baixinho. Após tantas leituras, entendia claramente que amava o rapaz havia séculos. Quantas vezes teriam convivido? Sabedora de tanta coisa, ainda não conseguia penetrar no mistério de suas vidas passadas. Tinha apenas alguns vislumbres, nos quais Francisco, Isaura, Caio e o irmão Júlio, dentre outras pessoas desconhecidas, apareciam reiteradas vezes e em muitos papéis diferentes. Sentia-se um pouco frustrada com a falta de clareza, mas entendia que talvez fosse algo necessário ao que deveria viver. Talvez um dia isso mudasse. E haveria realmente de mudar, mas no tempo devido. Capítulo 8. À beira da loucura. Os anos corriam. O mundo contava os prejuízos do pós-guerra e também as sequelas de profunda crise econômica. No povoado cigano, dentre os que haviam sido privados da presença de Mirtes, ninguém se torturou tanto quanto Isaura. A cigana perdera completamente a segurança que a caracterizava. Teve de dar a notícia do desaparecimento da jovem aos que se candidatavam ao posto de seu amante. Também precisou conviver com a desconfiança de Caio e com o olhar claramente acusador e magoado de Júlio. Por certo, o filho sabia o que ocorrera. Não falava por generosidade. Mas não a considerava mais como antes. Aquilo tudo afetava a cigana mais do que ela poderia ter imaginado. Isaura esforçava-se por demonstrar alegria, mas até seu bailado perdera o brilho que sempre tivera. Havia nela uma espécie de aura melancólica. Por vezes, ao rodar as amplas saias, seus olhos se enchiam de lágrimas e ela dançava chorando, para seu constrangimento. O clima no lar da família de Mirtes perdera seu tom alegre. Todos passaram a notar o quanto a jovem era boa, como auxiliava a todos, como era útil, fazendo muitas coisas que ninguém nem percebia. A ausência da jovem era duramente sentida, tanto em seu aspecto prático, quanto pela doçura que lhe era peculiar. A vida tornara-se mais árida. Em todos, certa insegurança passou a estar presente. Isaura ainda tentou manter seus amantes, mas não conseguia mais persistir na mesma conduta. Sentia-se culpada.
Era uma prostituta, como bem julgara sua filha. Pior, tentara tornar sua menina igual a ela. Onde estava com a cabeça? Como não notara que a jovem, tão despojada e cândida, não possuía talento nem condições psíquicas para viver aquilo? A senhora desistiu de seus amantes, passou a ficar apenas no acampamento. Apenas de quando em quando consentia em dançar em festas de pessoas ricas. Mas até esses convites se tornavam raros, pois a beleza da cigana fenecia, e sua dança já não tinha mais o crepitar erótico dos tempos idos. Ela emagreceu bastante, envelheceu em ritmo acelerado e desenvolveu variadas enfermidades, físicas e psíquicas. Era como se o corpo registrasse a dor de sua alma, que se arrependia por ter lançado a filha a um destino incerto, com sua sandice. Com o passar dos anos, Isaura passou a precisar de uma bengala para se locomover, pois suas pernas doíam muito. Além disso, pareceu perder um tanto do senso da realidade. Importando-se pouco com a presença dos outros, passou a falar sozinha, a remoer o passado, a relatar o ocorrido. Embora o relato fosse um tanto desconexo, não demorou para que os familiares e mesmo os outros membros do bando descobrissem a verdade. Um misto de horror tomou conta da ampla maioria, com a ciência de que Mirtes tivera de fugir para não se prostituir. Porque a linda menina a não pedira socorro, não buscara refúgio junto ao conselho dos anciãos. Com a história tornada clara, Ana cuidou de explicar toda a situação. Primeiro para Caio, que cientificou os filhos do ocorrido, depois para o bando todo. Caio, ao saber dos detalhes do sumiço de sua filha, ficou aterrado. Por Deus, Ana, que loucura isso! Meu filho, francamente. Não prestou atenção a nada, não viu nada? Mirtes não lhe pareceu estranha. O cigano corou fortemente ao ser assim chamado à responsabilidade. Sim, ele sabia que algo estranho estava ocorrendo. Apenas não imaginara que fosse tão grave. O que pensara exatamente? Não sabia, pois sempre evitava refletir sobre as atividades de sua companheira. Vejo que notou algo. Apenas preferiu se omitir. Jamais imaginei. Mas poderia ter indagado, ter cuidado melhor de nossa menina. Ela achou que eu soubesse. Sim, achou que a família soubesse. Logicamente, o senhor, talvez seus pais, que estavam bastante doentes à época, tanto que já faleceram. Isaura chantageava a menina em nome dos avós, dizendo que careciam de recursos. O homem estava branco, sentindo extrema vergonha. Pois é, senhor. Tudo isso poderia ter sido evitado. Said nunca mais retornou. Nem retornará, acredite. Esse foi um acordo que fizemos. Eu, ele e Mirtes. A senhora tem ideia de onde ele está agora? Nenhuma. E é melhor assim. Já faz tanto tempo. Mirtes não é mais uma menina assustada de 15 anos. Agora é uma mulher. Se quisesse voltar, já teria voltado. Talvez continue a não querer dar explicações, para não comprometer a imagem dos pais. Eu gostaria tanto de rever minha filha. Ela sempre foi tão doce, tão prestativa. Além de tudo, belíssima. E Isaura queria prostituí-la. Isso daria um bom dinheiro, não? A vida da família ficaria muito confortável. O que está insinuando, dona Ana? Não estou insinuando, estou afirmando. Você sempre viveu folgadamente, sem trabalhar muito, contando com o dinheiro obtido por sua mulher em seus estranhos negócios. Certamente, sabia o que ela fazia. Aliás, também sempre se comportou de modo leviano. Não consigo contar nos dedos as mulheres de quem foi amante. Mulheres casadas, ciganas ou não. Apenas não cobrava por seus favores,
ao contrário de Isaura. É compreensível, pois nunca foi muito belo. Tem um semblante agradável, um ar sedutor, reconheço. Filho, nossos costumes nunca foram esses. A idade está chegando para você. Precisa pensar no que fez, nos exemplos que deu a quem quer que tenha prestado atenção em você. Caio, enrubescido ao extremo, começou a chorar. Ana tinha autoridade para lhe falar daquele modo. Muitas vezes o tratara. Agora, tratava a sua esposa, com os recursos de que dispunha. E evitara que Mirtes se prostituísse. Isso não tinha preço. Fora Júlio, os demais filhos de Isaura e Caio ficaram chocados e decepcionados. Nenhum deles acusou o pai, mas era evidente que todos pensavam que ele poderia ter tomado alguma providência, percebido o que ocorria, ter evitado a tragédia. A família de ciganos estava agora transformada. Todos os jovens, em número de 5, já estavam casados. O velho cigano Caio, chefe da família, vivia só com a esposa em sua tenda, amargando pobreza e um remorso pungente. Tinha, finalmente, de sair em busca de trabalho, o que não mais o desagradava. Afinal, o sumiço de Mirtes o fizera tomar um choque de realidade e rever seus valores. Isaura de seu lado seguia um tanto alheia ao que ocorria. Constantemente, atravessava o acampamento todo, chamando por Mirtes e falando sozinha. É claro que minha Mirtes não é nem nunca foi uma prostituta. É mentira isso que inventaram dela. Minha menina não me abandonou. Ela apenas foi colher ervas para seus remédios. Logo há de voltar. Mirtes, Mirtes. Onde você está? Quando estavam no local perto de Coimbra, onde costumavam acampar, Isaura com frequência ia se sentar no alto do morro em que Mirtes costumava ficar. Olhava à distância, gritava pela filha e chorava amargamente. Parecia que a razão lhe voltava por um tempo. Perdão, minha filha, perdão. Eu estava louca. Tentei torná-la uma prostituta. Você sempre foi tão boa. Perdoe sua mãe, minha filha. Volte para mim, por favor. Estou doente, preciso de suas mãos abençoadas. Era um triste espetáculo aquele a que todos assistiam. Júlio já tinha vários filhos, inclusive uma menina nominada Mirtes. Era uma bela menina, morena como o pai. Doía quando os parentes mais chegados da cigana desaparecida precisavam se dirigir a ela. Era sempre um lembrete do que ocorrera. Em algum grau, todos se sentiam culpados. Deveriam ter percebido algo, tratado melhor a moça. Quanto a Francisco, formou-se e foi viver com o pai em Lisboa. Antônio já havia se casado e tido filhos, assim como Eugênio, o irmão mais novo dos 3. Já Francisco hesitava em firmar compromisso com qualquer mulher. Trazia em seu coração a imagem de Mirtes. Nunca conseguira se recuperar por completo do ocorrido. Sentia que deixara fugir a felicidade que passara por ele. Sem falar que o remorso do que propusera a jovem, colocada em situação tão crítica pela mãe, não o abandonava. Mas o tempo a tudo ameniza e foi tornando o ocorrido algo um tanto esmaecido. Francisco terminou por desposar uma prima que sempre o amara, uma jovem bela e bondosa, chamada Joana. Ao ver o pai que envelhecia sozinho, desgastado por uma vida boêmia e frustrado pela influência que não mais podia exercer, ele compreendeu que não queria aquele destino para si. Precisava se casar, queria ter filhos. Haveria de educá-los com capricho, cuidar para que fossem homens e mulheres de bem. Joana já desacreditava de seu maior sonho, temendo o tempo que passava, quando recebeu o pedido de casamento como se fosse um imenso prêmio. No dia do casamento, o semblante da noiva irradiava felicidade. Francisco olhava entrar na igreja com um sorriso a um tempo gentil e melancólico.
Joana o amava. Ele jamais a amaria, mas sempre lhe seria fiel e a trataria bem. Seu coração estava perdido para sempre. Fora levado por Mirtes, quando esta resolveu desaparecer. Entretanto, precisava continuar a viver. Aquilo tudo fora um sonho, com mesclas de pesadelo. Adoraria que fosse a cigana a entrar naquela igreja, mas não era. Decidiu não mais pensar naquele período. Joana já contava 25 anos de idade, o que era bastante para uma mulher solteira à época. Sua família estava preocupada com ela, receosa de que nunca se casasse. Tantos foram os pedidos nesse sentido que rejeitara. Francisco, ao se casar, contava 30 anos. Com facilidade, convenceu Joana a acompanhá-lo à Espanha, onde pretendia morar. Tinha várias propriedades no país, em especial uma rica herdade, muito ampla, e da qual gostava particularmente. A jovem estava tão contente com a perspectiva de realizar seu sonho que concordaria com qualquer coisa. Eugênio, menos egoísta do que Antônio, passou a morar com sua família na casa do pai, que era muito ampla e rica, para não deixar sozinho. Francisco e Joana, logo após o matrimônio, dirigiram-se para sua nova morada. Toda a mudança deles já havia sido providenciada por empregados, de modo que a ida dos jovens para a fazenda Santa Luzia ocorrera com tranquilidade, ainda em meio ao clima de lua de mel. Francisco tentou ser fiel a seus planos. Mostrava-se atencioso para com a esposa, dando-lhe múltiplas demonstrações de afeto. Apenas não conseguia se impedir de por vezes ficar ao luar, pensando em seu amor perdido. Os anos passavam e Joana tardava a engravidar. Isso desgostava o casal, pois pretendiam ter uma família grande. Entretanto, depois de 5 anos, o filho tão aguardado deu sinal de estar a caminho. Houve festa na fazenda Santa Luzia, muitas cartas foram expedidas para comunicar a boa nova à família. Joana não cabia em si de alegria. Francisco, embora também bastante alegre, temia pelo parto da esposa, já um pouco passada da idade de ter o primeiro filho. Ele lutava com uma imagem que constantemente se formava em sua mente. Pensava ver 2 caixões na sala principal da fazenda. Um grande e outro pequenino. Capítulo 9. Mediunidade polivalente. Mirtes e Said viam os anos passar em um clima de trabalho, estudo, paz e camaradagem. Eram unidos como pai e filha, e assim que se apresentavam. Isso evitava comentários e falatórios. Estavam em constante deslocamento, embora sem frenesi algum. Em cada cidade, fazenda ou vilarejo em que aportavam, socorriam enfermos de toda a ordem. A mediunidade de Mirtes desenvolverá-se bastante, especialmente a de cura. Não demorou para ambos serem reconhecidos por onde passavam, sempre evitando as proximidades de Coimbra e de Lisboa. No correr dos anos, costumavam circular entre Portugal, Itália, Espanha e França. Se eram bem recebidos por doentes, ricos ou pobres, ocorria de serem antagonizados por religiosos fanáticos, que os consideravam feiticeiros. A condição de judeu do Dr. Said não ajudava em nada para torná-los mais apreciados, mas não se incomodavam com isso. Era da natureza de ambos permanecer serenos perante ofensas e só se ocupar em fazer o bem. O costume do bom médico de cobrar com moderação e atender de graça aos pobres continuava, o que tornava aquela dupla muito amada. Não eram raros os casos em que a medicina tradicional nada tinha a oferecer, mas que Mirtes conseguia atender de forma satisfatória. Claro que não conseguia curar a todos, mas sua palavra era também um lenitivo que confortava aqueles que não tinham curadas as chagas do corpo. A jovem foi se tornando a cada dia mais ilustrada, em sua convivência com o homem de grande cultura que a acolhera. Após anos de estudo e viagens, falava vários idiomas, conhecia muito de ciência, inclusive de medicina,
e especialmente da doutrina espírita, na qual mergulhara com vivo interesse. Ela ainda pensava nos amores que tinham ficado para trás. Lamentava por sua família e sofria por Francisco. Mas com serenidade, entendendo que a vida, se lhe tirara alguma coisa, dera-lhe bastante também. Jamais poderia imaginar que conseguiria realizar tantas coisas, conhecer tantos lugares. O estilo de vida que levava ao lado do bondoso médico era plenamente compatível com seu caráter. Não era apegada a coisas, amava viajar, estudar, conversar, aprender e cuidar dos semelhantes em sofrimento. Era feliz, em suma, não obstante sua desilusão amorosa. Com o tempo, conseguira entender a posição de Francisco, suas hesitações, seus preconceitos. Era uma pena para ambos. Mas ele fora criado em um ambiente tão diferente do dela. Como filho de Dom Martim, jovem, rico, bonito, dotado das mais variadas facilidades, era compreensível que tivesse dificuldade em aquilatar a posição dela. Pobre, sem amparo, e coagida pela mãe a tomar um amante. A mãe praticamente leiloara sua filha na oportunidade. O que o rapaz poderia pensar, se nunca vira nada semelhante ocorrer em seu mundo rosado e rico? Os talentos psíquicos de Mirtes aos poucos lhe permitiram vislumbrar ocorrências do próprio passado com alguma precisão. Ela se lembrava de várias vidas. Via-se a cometer hostilidades contra a mãe, o pai, Júlio e Francisco, dentre inúmeras outras pessoas. Com esse especial amparo do céu, tinha mais facilidade em perdoar a todos, compreender as fragilidades alheias. Quem era ela para julgar? Do mesmo modo, Mirtes aos poucos foi se dando conta de que não era filha biológica de Caio e Isaura. Tinha vislumbres de uma criança sendo entregue aos cuidados de Isaura, juntamente com uma rica e pesada bolsa cheia de moedas de ouro. Contudo, não conseguia saber de nada a respeito de sua família biológica. Apenas tinha aquele pingente sustentado por fina corrente de ouro que lhe ornava o delicado pescoço. A pequena joia trazia esculpido o brasão de nobre família, na forma de camafeu. Na falta da imagem de seus pais, aquele rico e sofisticado objeto era a ligação que possuía com seu passado misterioso. Talvez um dia viesse a saber mais. Com 30 anos, a cigana curandeira estava no auge da beleza. Seus traços estavam ainda mais refinados, como a refletir sua maturidade, e ela se vestia de modo mais discreto. Ainda usava trajes coloridos, mas optava por cores mais suaves. Ocorria de receber propostas indecorosas, às quais respondia com serenidade, mas de forma peremptória. Sua condição de cigana andarilha, de curandeira, podia dar esperança a alguns homens, tentados por sua resplandecente beleza. Contudo, seu porte, seu linguajar, seu olhar, nada convidava ao deboche, ao desrespeito. Ela olhava sempre com doçura aos doentes, os necessitados em geral e especialmente as crianças. Mas sabia colocar no devido lugar e de forma imperiosa aquele que ousasse ultrapassar os limites do decoro. Saíde sentia a própria saúde periclitar e aquilo era um tema de conversa frequente de ambos. Mirtes não ignorava a realidade e nenhum deles temia a morte, de modo que o assunto não era tabu. O médico apenas se preocupava com o futuro de sua filha do coração, pois seria muito inseguro para uma mulher, ainda mais sendo jovem e bela, rodar sozinha pelas estradas. Após muito dialogar, concluíram que, no momento devido, buscariam abrigo junto ao povo da cigana. Após tanto tempo, ela não temia ter contato com a própria família. Não era mais uma menina, de quem se podia dispor à vontade. Amadurecera, aprendera muita coisa. Sabia colocar limites. Apenas preferiria guardar distância, enquanto possível, para evitar expor as razões de seu sumiço. Justamente por isso, tencionava não se reunir ao antigo bando,
mas a outro, do mesmo ramo, juntamente com seu querido amigo médico. Essa opção poderia ser perigosa em outro contexto. Afinal, o velho médico poderia piorar de um momento para o outro. Tinha severos problemas cardíacos, dentre inúmeras enfermidades que o acometiam. Ela amparava carinhosamente o amigo, para isso contando com a ajuda dos amigos espirituais que assistiam a ambos. Ocorre que Mirtes conseguia perceber a força vital das pessoas que a rodeavam, com relativa facilidade. Com esse amparo, costumava saber quem estava mesmo perto da morte e quem apenas padecia, mas com grandes chances de melhorar. Estavam perto de Zaragoza, na Espanha, quando Mirtes compreendeu que era o momento de buscar abrigo junto a seu povo, sossegar o velho amigo, para cuidar dele em seus derradeiros meses.